Olá, sejam todos bem-vindos para mais um resumo da semana, a oportunidade de você ficar bem informado sobre tudo que aconteceu na política nacional e internacional. E como é uma missão muito difícil, muito dificultosa, eu sempre trago um reforço de peso. Olha as piadas, hein, rapaz? Um reforço de peso aqui que está do meu lado, Ricardo Rous. Quem está nos acompanhando aí no Política do Há Bom um Senso, tempo. ou no canal do Ricardo Rous há um tempo, já vai saber o motivo da risada, com certeza. Mas mesmo que não saiba a piada interna, a gente sabe que nós crescemos. Não é vamos interna crescer. não, é uma piada a nível ministerial. Tem um peso Suprema imenso. piada. Mas a quinta série nunca sai de nós, portanto, enfim, sempre fica piadinha. Ricardo, seja bem-vindo aqui. Obrigado. De novo, as notificações de sempre, né? Esse vídeo é transmitido aqui no Política do Bom Senso e também no canal do Ricardo Rous. Está vendo no Ricardo Rous? Dá uma olhada também aqui no Política do Bom Senso. Está vendo aqui no Política do Bom Senso. Também dá uma olhadinha no canal do Ricardo Rous. Seja gentil, faça uma inscrição aí recíproca. Serão muito bem-vindos vocês. E claro, ficarão bem informados, porque sempre nós trazemos, cada um com uma forma, mas boas informações sobre a política. Ricardo, esse ano é ano de eleição. Já indo para o resumo da notícia. Esse ano é um ano de eleição, certo? Certo. E normalmente quem tem uma boa expressão partidária fala, vou tomar conta de um partido para que eu possa manejar aí as peças do tabuleiro. Teve uma pessoa que teve essa oportunidade em 2020, se não me engano, tentou até criar um partido que o Léo sabe de cabeça, 38, Aliança Brasil. Mas não fez, deixou para lá. E agora deve estar se arrependendo porque não tem o comando do partido e fica à mercê do comandante do partido. Okay. Bem, o spoiler já está aqui, né? A tela já deu esse spoiler aqui dessa relação Que foto, hein? linda, Que foto. maravilhosa, entre Valdemar da Costa Neto e Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente da República. Por que que teve esse ruído aí na comunicação, né? E aí a importância de você ter o comando do seu próprio partido. Olha que o Valdemar disse num podcast. Não tem comparação. O Lula é o camarada do povo. Lula é completamente diferente do Bolsonaro. Pô, se ele é completamente do Bolsonaro e completamente diferente do Bolsonaro e o Lula é o camarada do povo, o Bolsonaro não é o camarada do povo. Né? Isso chama interpretação. Completamente diferente. E é um fenômeno porque chegar onde ele chegou e ele foi bem no governo, elegeu a Dilma, é completamente diferente do Lula. Completamente diferente o Lula do Bolsonaro. Aí todo mundo falou, ué, o que está acontecendo? Né? No dia seguinte teve até alguns memes dizendo que PL quer dizer pró-Lula. Né? Mas também a gente não pode ficar com muita surpresa, porque lá em 2002, Lula foi eleito presidente da República com um vice. E quem era o vice, Ricardo? José de Alencar. Que partido que ele era? A época era do PR, que hoje é o PL. O PR se fundiu com o PL, mas a liderança do partido era o mesmo. Valdemar Costa Neto. Então, assim, não tem surpresa, né? É um daqueles partidos que a gente chama de fisiologista, que não tem uma ideologia específica para si e tá lá conforme o andar da carruagem. Viu a oportunidade de chamar o Bolsonaro para sua esfera, para sua órbita e ganhar força, então nada de novo. Porém, Bolsonaro ficou chateado, né? Tanto com a repercussão, ele falou o seguinte, olha, essas declarações têm o potencial de causar uma implosão no partido. Porque como que agora nós somos o partido pró-Lula, se nós somos, abre aspas, de oposição. Mais um spoiler, isso aqui foi logo no começo da semana, a gente já está gravando na sexta-feira, não teve essa implosão, né? Mas de qualquer maneira, demonstrou a importância de se ter o controle do partido, né? Você tinha dito na semana passada, Ricardo, que o Lula existe sem o PT, mas o PT não existe sem o Lula, demonstrando a importância e, vamos dizer assim, a hegemonia do Lula no partido, coisa que o Bolsonaro não tem no partido, que eu não vou falar dele, mas que ele está hoje. É importante você ter esse domínio, né? Ele perdeu a oportunidade de ter tido essa independência fundando o partido dele? Olha, Danilo, eu acho que foi uma oportunidade realmente perdida. Não vou dizer perdida, porque ainda há tempo disso acontecer. Bolsonaro é uma liderança grande no Brasil. Está inelegível para 2026? Sim, está inelegível para 2026. É possível que venham outros processos aí? É possível que venham outros processos aí. Porém, é indiscutível a liderança que Jair Bolsonaro tem, principalmente sobre um campo de uma direita um pouco mais radical, vamos chamar assim, que popularmente a gente chama de os bolsonaristas. Ele tem uma liderança forte. Fato. Acho que ele errou lá atrás, eu não sei se é propriamente o Bolsonaro, mas o time em torno do Bolsonaro, que começou a organização da coleta das assinaturas do Aliança Brasil,
A gente sabe que para você fundar um partido político no Brasil, você tem algumas regras a cumprir, não é só chegar lá e abrir o partido. Você tem que fazer o registro desse partido, dessa associação, depois você tem que colher uma quantidade de assinaturas que tem um percentual aí previsto de acordo com o número de eleitores, em no mínimo 11 estados brasileiros. Hoje deve estar em torno de 550 mil assinaturas. As assinaturas têm que ser verificadas no cartório eleitoral, porque são assinaturas de eleitores. Então não é só a pessoa assinar qualquer um, não. Tem que ser um eleitor colocando o número do título de documento, essa filiação, vamos assim dizer, vai para o cartório eleitoral, o cartório confirma aquela assinatura como sendo de um eleitor e aí conta como uma. Tem que fazer 550 mil, mais ou menos, é um número aproximado, em pelo menos 11 estados brasileiros. Ou seja, dá um baita de um trabalho, não é uma tarefa simples a se fazer. O fato é que, em função da eleição de 2022, esse movimento de começar a buscar assinatura para o partido do Bolsonaro, para o Aliança Brasil, começou lá em meados de 2021, mais ou menos, final de 20 para 21. As eleições presidenciais seriam em 2022. E para concorrer por essa legenda era necessário que até março/abril de 2022 tivesse o TSE dado ok para essa legenda, ou seja, já tinha que ter passado pela coleta das assinaturas. Fazer uma pequena correção, foi em 2020, Ricardo, foi no ano da pandemia que começou as se assinaturas. discutiu a possibilidade de fazer a assinatura digital por conta do distanciamento social. Exatamente. Começou em 2020, ganhou força em 2021. O resultado da história é que o prazo chegou, o prazo de filiação partidária, porque também tem um prazo que a pessoa que quer ser candidata a qualquer cargo político no Brasil tem que estar afiliada a um partido político um determinado tempo antes, 6 meses antes do pleito. Chegou o prazo, a Aliança Brasil não tinha saído do papel, o Bolsonaro escolheu o PL e foi candidato pelo PL. O então presidente da República, Jair Bolsonaro, se filiou ao PL. Tanto que ele concorreu à presidência da República pelo PSL em 2018, que se fundiu depois com o DEM e virou União Brasil. E depois ele fez a filiação para o PL. Exatamente. Importante dizer que o PSL, que era um partido pequeno, um partido chamado popularmente aí de Nanico, com a adesão de Jair Bolsonaro em 2017 para concorrer às eleições de 2018, e na eleição de Jair Bolsonaro, o PL foi uma das maiores bancadas do Brasil, ou seja, vê aí o poder e a liderança que o Jair Bolsonaro teve naquela eleição de 18, onde ele se tornou presidente. Logo depois das eleições, que ele tomou posse em 19, foi eleito em 2018, tomou posse em 19, houve ali já rusgas com o PL, com a liderança do PL, enfim, um grande desentendimento. Jair Bolsonaro, que saiu do PL, ficou um tempo sem partido, para então depois o PL se uniu ao Democratas, virou hoje União Brasil, e em 2022 Bolsonaro, para disputar a reeleição, se filiou ao PL. No PL ele não foi reeleito, perdeu a eleição para o Lula por uma diferença aí de algo em torno de 2 milhões de votos, mas o PL fez a maior bancada do Brasil, 99 deputados federais. Ou seja, de novo, reafirmando a liderança de Jair Bolsonaro. Não foi o Valdemar. Não foi o Valdemar que tem a liderança e que trouxe para o PL essa quantidade de votos. Mas o Valdemar é o dono do partido. E ter um partido, quando a gente fala dono, é dono mesmo. É literalmente dono. É um processo complicado, mas que o presidente fica no comando da sigla. E isso acontece em várias siglas, não é só o Valdemar. Para não falar em todas as siglas, a maioria das siglas partidárias no Brasil tem isso. Tem o que a gente chama de caciques, tem donos partidários. E é um grande negócio você ter um partido político no Brasil, um negócio milionário. Porque de acordo com o número de deputados federais que você tem, de votos que foram dados a deputados federais, é daí que se calcula o fundo partidário, que é um tipo de fundo, que é para manutenção do partido e da estrutura partidária. É daí que se calcula o fundo eleitoral, que agora, só para as eleições de 2024, são quase 5 bilhões, 4,9 bilhões de reais só de fundo eleitoral para disputar a eleição, e é daí que se calcula o tempo de televisão que esse partido vai dar, o que dá uma envergadura para o partido aparecer e os candidatos do partido aparecer mais na TV ou aparecer menos. O PL hoje tem um dos maiores, se não o maior fundo partidário, o maior fundo eleitoral, seguido ali pertinho do PT, que fez a segunda bancada. Então é um baita de um negócio de milhões de reais que o Valdemar comanda, em função da liderança de Jair Bolsonaro ter trazido e ajudado a eleger vários deputados. Ou seja, o Valdemar precisa do Bolsonaro e o Bolsonaro precisa do PL. Então um precisa do outro. Porém, o Valdemar está acostumado com o governo e não com a oposição.
Ele está acostumado com o governo, por isso ele faz afagos a Lula, por isso que tem deputados do PL que não seguem os votos de oposição à risca, basta você acompanhar a votação de todos os deputados do PL. Tem deputados... fez um vídeo sobre isso. Exatamente. Tem deputado do PL que tem cargo no governo Lula. Ou seja, o Valdemar flexibiliza um pouco a base. Não estou falando daqueles bolsonaristas, que você tem o bolsonarista e você tem um cara que pegou uma carona com o Bolsonaro e foi eleito no PL. Então você tem esses dois universos. E o Valdemar é um elemento político. Ele é um elemento político. Então ele está ali na frente de um partido político que quer continuar tendo Jair Bolsonaro, porque virão as eleições de 2024 e Jair Bolsonaro certamente será um cabo eleitoral importante, mas tão importante ele será em 2026. Porque mesmo que ele continue inelegível, ele vai ter possibilidade de ajudar a eleger uma bancada de deputados federais importante, de senadores importantes, e isso para o PL vai fazer toda a diferença para o PL continuar sendo o maior partido em número de deputados federais ou um grande partido. Se perde alguns ali, perde o primeiro para o segundo lugar, continua tendo uma quantidade de recursos muito grande. Então, para Valdemar da Costa Neto, Bolsonaro é muito importante. Por isso ele se retratou por telefone. Vale dizer que o que ele falou foi num podcast elogiando o Lula, caiu muito mal dentro do PL, houve uma rusga, eu mesmo conversei com alguns parlamentares do PL que não gostaram da fala de Valdemar, por isso que Bolsonaro disse que tinha poder de causar uma implosão. Valdemar pegou o telefone, ligou para Bolsonaro, disse que não foi nada daquilo, que ele foi mal interpretado, que o vídeo foi editado. Não há edição no vídeo, não há nada de... Já falaram em deepfake, nada disso. Ele falou com todas as letras, todo o elogio a Lula. Eu não posso reproduzir esse vídeo porque é um vídeo de um canal do YouTube, pode dar algum copyright, mas nessa notícia aqui do Poder 360, o vídeo tá aqui, quem quiser ouvir, fica à vontade. Gente, uma coisa é importante, tá? Fazer uma aspas aqui, o que o Valdemar falou não é nenhuma inverdade. O Lula é uma liderança extremamente importante, que veio de origem humilde, é realmente um articulador político importante. Mas isso quem pode falar sou eu, é o Danilo, é qualquer outro admirador. O presidente nacional do partido, cujo presidente de honra, que o Jair Bolsonaro é presidente de honra do PL, é a maior oposição ao presidente Lula, essa pessoa ela não pode fazer esses elogios que ela fez ao presidente Lula, porque em política tudo é um signo, tudo é uma mensagem. E quando ele faz esse afago público a Lula, ele está mandando uma mensagem para o mundo político. E na política, não se esqueça, tudo é mensagem. E o Valdemar passou uma mensagem. E quem é do universo político entendeu essa mensagem. As coisas se ajustaram, Danilo, ao longo da semana, como você mesmo disse, isso foi lá na segunda-feira, tudo aconteceu, tudo ok, Bolsonaro ficou chateadinho, aceitou as desculpas do Valdemar, a vida seguiu, estamos aqui. Mas isso serviu de alerta para um grupo muito próximo do Bolsonaro para reavivar a ideia da necessidade de Bolsonaro ter o seu próprio partido político, onde tem ali pessoas que ele comande, que sigam a linha e a risca, a ideologia e a linha de pensamento que o Bolsonaro defende para o Brasil. Sim, o Bolsonaro é presidente de honra do partido, mas não é o presidente de fato. Isso. Aqui entre nós, sabe o que é presidente de honra? Nada. É um título bonito que dão para alguém que tem alguma importância para dar uma graninha por mês para essa pessoa, para justificar que o partido recebe, Bolsonaro recebe. Há controvérsias. Existe um outro partido do outro espectro político que o presidente de honra é o atual presidente da República e ele manda mais do que a presidente de fato. É diferente uma coisa e outra. O PT não existe sem o Lula. A gente até falou isso, você começou falando isso aqui. Não existe o Lula sem o PT. Desculpa, não existe o PT sem o Lula. O Lula é uma liderança que fundou o PT e continua mandando o PT. Quer um exemplo do que eu estou falando aqui? Já tivemos vários. Lá atrás, na eleição de 18, por exemplo, o Lula estava encarcerado em Curitiba e ele determinou os rumos do país. Inclusive causou uma baita de uma ciumeira no Ciro Gomes, que diz aí a pulmões abertos de que houve uma quebra de um acordão, de quem tivesse melhor nas pesquisas até maio, junho, seria o candidato da esquerda. E mesmo o Ciro estando à frente nas pesquisas do que o Haddad, o Lula bateu o pé e colocou o Haddad foi o candidato, chegou em segundo lugar nas eleições de 18, perdeu para o Bolsonaro. O Lula saiu, disputou as eleições
eleições, ganhou a eleição no PT. E agora, recentemente, a gente falou aqui, inclusive, em um resumo desse da semana passada ou retrasada, não lembro, mas está aqui para você consultar, sobre a indicação de Marta Suplicy a vice do PT. Né? Enfim, Marta tinha ficado chateada com o PT, votou inclusive a favor do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, saiu do PT porque não compactuava com aquele grau de corrupção que estava no PT, foi para o MDB. No MDB ela ficou por um período de tempo, inclusive era secretária do atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. E aí o Lula chamou o grande líder, propôs para ela a possibilidade dela ser vice do Guilherme Boulos nas próximas eleições agora em 2024, em São Paulo. E caso a chapa não ganhe, Marta não vai ficar desprotegida não. Vai levar um ministério do próprio Lula, dito pelo próprio Lula. Então para Marta tá tudo bem. Se ganhar a eleição, vira vice-prefeita. Se não ganhar, ganha o ministério e vira ministra do governo Lula. Teve uma filósofa brasileira que dizia que nem quem ganhar, nem quem vai ganhar ou vai perder. Nesse caso da Marta, aí ela vai ganhar independentemente. Mas só para concluir, cadê a autoridade do PT? O ex-marido da Marta, Eduardo Suplicy, que é deputado estadual aqui em São Paulo, ele mesmo falou, não, o PT tem que ter prévias, a gente tem que escolher quem será o vice. Não vai ter nada disso. Não vai ter nada disso. O Lula escolheu, está escolhido. E essa é a força que o Lula tem dentro do PT. Força essa que Bolsonaro não tem no PL. No PL, que é o presidente de honra. Mais uma aspas aqui, se tu puxar a conversa, vai o dia inteiro nesse assunto. Tanto que teve um braço direito, um ex-ministro de Bolsonaro, chamado Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente, que se colocou como candidato em São Paulo. Eu ia falar isso agora. Aí. E o Valdemar disse que não ia ter legenda para o Ricardo Salles. O Bolsonaro ficou meio assim, deu até umas declarações de que o Salles seria um bom prefeitável, que seria um bom prefeito, seria bom para a cidade de São Paulo. A gente conversa aí. Isso, mas nada aconteceu, tanto que o Ricardo Salles está aí com a candidatura na mão, sem ter legenda no PL, para ser candidato vai ter que sair, e o PL, que já desde o princípio a gente falou aqui nesse resumo, vai fechar com o Ricardo Nunes, e vai porque o Valdemar já está fechado com o Nunes, e quem manda no partido é o Valdemar da Costa Neto. Então não tem essa história, há uma diferença grande aí entre Bolsonaro no PL e Lula no PT. Bem, continuando aqui, acho que já encerramos esse assunto aqui, mostrando a necessidade de você é uma liderança de ter o seu próprio partido. Já é a segunda vez que ele vai ter essa lição. Espero que aprenda, né? Vamos continuar a semana aqui. Nós tivemos na terça-feira a publicação de uma lei que instituiu o programa Pé de Meia. Muito controverso. Tem gente que gostou, tem gente que não gostou. Quero ouvir a sua opinião depois que a gente conversar sobre ele. O que é o programa de Pé de Meia? Nós sabemos que existe uma evasão muito grande. Ou seja, as pessoas abandonam as escolas por N motivos. N motivos. Um dos motivos é de que a pessoa precisa trabalhar. Então, o governo, aqui, vou colocar uma aspa, né, que eu coloquei um vídeo faz um tempinho que o Lula falou, olha, vamos colocar uma bolsa aí para o estudante. Não foi um decreto, foi uma lei. Então, veio do Congresso Nacional, autoria da Tabata Amaral, tá? E se transformou em lei. Mas, enfim. 200, eu tô adiantando, tô queimando a largada aqui, esquece os R$200, daqui a pouco eu falo sobre ele. A ideia é de pagar uma bolsa para que o estudante de ensino médio permaneça no ensino médio. Quando ele concluir o ensino médio, ou seja, isso é uma condição, concluir o ensino médio, se não concluir, dinheiro volta. Concluir o ensino médio, você resgata, tá? Mas é todo mundo do ensino médio? Não, tem alguns requisitos que estão na lei lá, vou falar alguns deles. Você precisa estar fazendo ensino médio numa escola pública. Não faz sentido nenhum se você está precisando trabalhar, exceto os casos de bolsista em escolas particulares, tá? Mas se a pessoa tem condição de pagar a escola, não é a questão do emprego que vai tirá-la da escola. Então aqui é ensino médio público. O cadastro no CAD único, que é o cadastro de benefícios sociais do governo federal. A matrícula tem que ser feita no começo do ano, você tem que ter uma frequência de 80% e tem que ser aprovado. Se repetir, tá fora. Apesar de que aqui em São Paulo tem a progressão continuada que ninguém repete. Você tem que fazer os exames de avaliação da educação, como é o caso do SAEB, e no último ano fazer o Enem. Se você não concluir o ensino médio, você está fora. Ainda não foi definido o valor, porém as conversas é de que o valor fica em torno de R$200 por mês, e se participar do Enem, aqui eu acho engraçado que eles falam se participar, mas participar é uma condição para sacar, então tem que participar do Enem. Para quem participar, mais R$1.000. Fazendo as contas aqui, isso vai para um fundo, então vai render dinheiro. Eu vou esquecer esse render e vou falar só o que vai dar o bruto. R$8.200. Legal esse programa aqui, vai falar etc, etc. Mas eu só senti falta de uma coisa aqui. Educação financeira.
para esses jovens? Para que quando ele receba esses R$8.200, ele não gaste numa noite comemorando a conclusão do curso. Ricardo, você é uma pessoa da educação, você tem muitas coisas sobre educação e agregar para a gente sobre esse tema. Gostaria de ouvi-lo. Olha, Danilo, vamos por partes, que aqui o tema realmente ele é um tema bem... Ele demanda de bastante atenção. Primeiro ponto, qualquer tipo de política pública que for feita para reter o aluno no ensino médio, ele é positivo. Okay? Nós realmente temos um alto índice de evasão no ensino médio brasileiro e nós precisamos mudar esta realidade. Vão ter várias vertentes de análise de política pública. Aqui o Lula e o PT, de certa maneira, que é quem está no governo, como você bem disse, é um programa que veio do Congresso Nacional e foi para o PT. O Executivo poderia ter não aprovado, poderia ter vetado, enfim. Mas é um programa de bolsa, já está dentro do DNA da esquerda brasileira. Okay? A escolha que eles estão fazendo é essa, porque a administração pública, Danilo, é fazer escolhas. Não vai dar para fazer tudo. Cobertura é curta. Porque o cobertura é curta, assim como a renda que a gente tem na nossa casa. Não dá para fazer tudo aquilo que a gente quer na hora que a gente quer. Nós temos que fazer escolhas. O que está sendo feito aqui é a escolha. Primeiro que o programa já começa na premissa relativamente errada, ok? Vou te explicar por quê. Se o aluno evade do ensino médio porque ele não tem dinheiro, porque ele vai procurar uma necessidade de se colocar no mercado de trabalho para ter alguma renda para comer, como é que ele vai esperar 3 anos para sacar o dinheiro? Ele morre de fome no meio do processo? Então ele não tinha que estar no nível médio por causa do dinheiro. Então ele não precisava do dinheiro. Ele vai ver esse dinheiro daqui 3 anos. É verdade. Desculpa, não faz nenhum sentido essa linha de pensamento. Então eu acho, inclusive, que na execução do projeto, na regulamentação dessa legislação, eles vão mudar isso. E vão dar os R$200 por mês, criando, de repente, uma poupança para o terceiro ano, porque como no terceiro ano... Bolsa Escola. Alguma coisa assim, exatamente. Então, na minha cabeça, por aí. Por outro lado, o dinheiro que deve ser algo em torno de 16 bilhões de reais gastos nesse programa, ao meu ver, de forma equivocada. Por quê? Porque o aluno evade do nível médio por alguns motivos. A infraestrutura da escola é ruim, os professores são mal qualificados na maioria das vezes, a grade curricular do nível médio não é conectada com a realidade desse estudante. Você conversa com o estudante no nível médio hoje, na maioria dos lugares do Brasil, ele sente que aquilo que ele está aprendendo na escola não está agregando nada na vida dele. E por isso ele tem a necessidade de ganhar o dinheirinho dele, sai do ensino médio, que já que não está agregando nada, ele vai procurar ou entrar no mercado de trabalho, seja empreendendo, seja buscando o primeiro emprego em algum lugar. Ok? Ao invés de nós trazermos, por exemplo, para dentro do ensino médio, que seria uma outra vertente, uma vertente que eu defendo mais, o ensino técnico profissionalizante, pegar esses 16 bilhões de reais e oferecer para o aluno que está no terceiro ano, no ensino, no nível médio, primeiro, segundo, terceiro ano do nível médio, um curso técnico profissionalizante conectado com a indústria e com o comércio das cidades, para saber o que está gerando empregabilidade, para colocar esse jovem lá dentro e de repente esse jovem poder entrar dentro das indústrias e dos comércios já fazendo um estágio aí remunerado, talvez subsidiado pelo governo, mas esse jovem ter uma profissão. Porque se ele sair do ensino médio ganhando R$200 por mês, quando ele terminar o terceiro ano, Danilo, ele não está apto, e você que já fez ensino médio na rede pública assim como eu vai saber, você não está apto a passar numa universidade pública. Não tá mesmo. Não tem condição. E Fiz você anos de cursinho para poder passar numa faculdade. E você não vai estar pronto para ir para o mercado de trabalho. E aí o governo faz o quê? Continua dando R$200 para esse jovem depois que ele terminar o ensino médio, ou depois que ele termina o ensino médio ele cai direto no Bolsa Família? Qual é a lógica? Nós precisamos melhorar a qualidade da educação no Brasil, desde o ensino fundamental, desde a base, para esse jovem já chegar no ensino médio melhor qualificado. E no nível médio, a gente conectar o nível médio com o ensino técnico profissionalizante, para que esse jovem possa entrar no mercado de trabalho já com alguma profissão. Para vocês terem uma ideia, hoje não existe profissional de manutenção de aeronaves. Vou dar um dado aqui simples. Um curso técnico de manutenção de aeronaves geraria uma empregabilidade extremamente alta, porque todas as companhias aéreas que operam no Brasil estão precisando desse profissional. No Brasil e no exterior. Estou dando um ponto. Profissionais, mas não suficiente para demanda, para atender. Está cheio de vaga.
A área de TI hoje no Brasil tem uma alta empregabilidade, a área que o jovem é bem conectado, gestor de mídias sociais e, enfim, uma série de infinidades na área de programação. Se você der a possibilidade desse jovem ter junto com o ensino médio um ensino técnico profissionalizante, ele vai ter uma profissão, ele vai entender que ele vai perceber mais qualidade, mais conectividade no ensino médio e ele não vai evadir. Você também vai, óbvio que nós estamos falando aqui de uma maioria. Vai ter um ou outro que vai ter problema? Vai ter, e o governo tem que trabalhar as exceções como exceções. Mas só dar os R$200, que é o tipo de política da esquerda que eu não concordo, não resolve nem o problema da qualidade. Vai ajudar a diminuir a evasão? Vai ajudar a diminuir a evasão. Mas esse jovem, quando terminar o ensino médio, ele está totalmente despreparado, seja para o mercado de trabalho, seja para entrar numa universidade boa, pública, porque já que ele não tem dinheiro, não vai entrar numa privada, numa universidade privada, particular. Ele vai entrar, buscar uma pública, mas a qualidade do ensino médio não vai permitir isso na grande maioria dos casos. De novo, salvo as exceções. Por isso, eu não sou favorável a esse tipo de política pública, porque o governo está fazendo uma escolha, ao meu ver, errado. Mas eu digo lá, já que é a escolha que o governo está fazendo, então ok, então é melhor pagar os R$200 para manter o jovem na sala de aula do que não ter nada, do que nós continuarmos com um alto índice de evasão. Mas fica aqui as minhas ponderações dessa política pública que poderia ter um outro viés no sentido de melhorar a qualidade, de ajudar a preparar o jovem melhor para o mercado de trabalho. Realmente é muito complexo. Olha, eu tive aqui, a gente publicou esse assunto no Instagram, dois comentários aqui, um diferente um do outro aqui, ó. Na minha humilde opinião, o governo deveria fazer algo mais construtivo, como construir parcerias com empresas para que os jovens sejam inclusos no mercado de trabalho ao iniciar no ensino médio. Na minha visão, esse projeto visa comprar o aluno, tornando escravo da migalha que o governo oferece. Outra pessoa comentou: que sonho, queria ter tido essa oportunidade. Com certeza eu teria um caminho diferente. Agora é torcer para que aproveitem do jeito certo. Ou seja, tenham consciência de que esses R$8.000 aqui no Brasil... Mas vamos lá, a gente está falando, você falou R$8.000, alguns aqui vão até brilhar o olho, que até eu fiquei, né, R$8.000 também quer, volta pro ensino médio agora. Quem fez ensino médio público? Tem direito retroativo? Não, mas olha só, gente, R$200 por mês, ainda não foi regulada a legislação, ainda vai sair, está aqui trabalhando com os números que já foram pré-divulgados aí na boca miúda da política. Mas R$200 por mês. Lembra que um ano são 36 meses. Se tudo der certo, se tudo correr muito bem. 12. Desculpa, 3 anos, 36 meses. Então, se for juntar os R$200 ao longo dos 3 anos, mais R$1.000 que o governo quer pagar para diminuir a evasão, porque o Enem está caindo assim, ó, um mergulho a céu aberto, aí sim chegaria nesses valores. Só que, de novo, Danilo, se o governo juntar isso num fundo, numa poupança, vai evadir do mesmo jeito. Porque o jovem que está no primeiro, no segundo ano, que precisa trabalhar, ele não vai esperar isso. Porque senão ele não está precisando do dinheiro. Se ele conseguir passar 3 anos sem receber nada do governo, e lá no final pegar uma poupança de R$8.000, não sei se ele realmente precisaria desse dinheiro. É para discutir o modelo de implementação, com certeza. Eu tinha ouvido há um tempo que a Espanha ia fazer um programa semelhante, só que a diferença é que lá ia ser em euros, ia ser um valor muito mais atrativo. Porém, ainda também está em fase de implementação, então o Brasil e a Espanha vão ser um modelo aí para a gente poder verificar se esse tipo de política faz sentido ou não, porém isso é só para o futuro. Só para o futuro, veremos no futuro. Ainda como eu falei, essa aqui é uma estimativa. Ainda o Ministério da Educação e o Ministério da Fazenda vão se reunir para poder fazer a regulamentação e decidir se de fato são esses 200. Pode ser 50 no final das contas, dependendo de como for. Enfim, é questão da gente analisar ainda o que vai acontecer. O fato é, continuaremos sem investimento na educação básica, não teremos valorização dos professores, não teremos ensino técnico para o ensino médio, ou seja, a qualidade da educação com esse dinheiro não vai mudar em absolutamente nada, porque nem estamos tratando de qualidade, isso aqui é para permanência. O jovem só precisa estar no ensino médio, se ele não aprender nada, se ele terminar o ensino médio analfabeto, vai ganhar os duzentão por mês. Realmente, na minha opinião, é o tipo de política pública que muitas pessoas vão gostar porque estão ganhando R$200, e quem é que não quer ganhar R$200 para poder frequentar uma escola que teoricamente ele seria obrigado a ir, mas que não vai ter efetividade nenhuma. Vai ajudar sim a manter alguns jovens no nível médio, mas não vai melhorar o país em nada. Teve alguma discussão no Congresso, na época da aprovação dessa lei, sobre uma avaliação de nota, como você disse, porém
foi aprovado sem essa Sem avaliação. Porque E se o problema tiver uma é avaliação essa de maneira. nota, acabou o programa aí. Porque nós não estamos discutindo qualidade. De novo, não vai melhorar, não vai aumentar salário de professor, qualificação de professor, a infraestrutura da escola. Quem fez escola pública aqui, igual eu que estudei minha vida inteira lá, sei que falta professor de física, falta professor de química, falta professor de matemática. A qualidade da infraestrutura da escola quase não existe. Tem uma carteira lá, que a gente chama de quadro negro lá, quando tem giz, quando o professor não tem que levar o próprio giz, ele pagando do bolso dele, aí ele que já ganha um salário ruim, ou seja, por favor, dá R$ 200 pro aluno. Se a gente ficar falando nisso aqui, vai dias, Danilo, Na porque minha pra escola, mim é revoltante. A gente tinha que fazer vaquinha para poder colocar massa corrida Aí, desculpa, no não. quadro negro, porque caía. Enfim. Vai continuar fazendo a mesma coisa, só que ganhando 200 Agora por tem aluno. R$ 200 para poder fazer a vaquinha. Vamos continuar aqui, porque a gente fala demais, cara. Pelo amor Já de foi o Deus. tempo aí? Já foi metade do tempo. Então que bora, a gente bora. se propõe bora. falar. Vou falar menos. Vamos Também lá. você pega uns temas, né, meu? Imagina. Uma semana também te resume muita coisa. A gente Vambora. precisa fazer isso todos os dias. Vamos lá, olha, gente, tem uma regulamentação do ano passado. A gente tá em 2024 já, 2022 já passou, gente. Então, em 2022, em agosto, ali no pré-eleição, Bolsonaro, na verdade foi a Receita Federal, tá? Baixou uma determinação aqui dizendo o seguinte: tá tudo riscado porque foi revogado, mas vamos tentar ler. Os valores pagos por entidades religiosas para os seus ministros não são considerados como remuneração direta ou indireta. O que isso quer dizer? Não incidir imposto, certo? E aí, agora, em 15 de janeiro, ou seja, essa semana, o governo mandou extinguir essa portaria aqui. Essa portaria, perdão, isso aqui é uma portaria ou é uma regulamentação maluca? É um ato declaratório. Então, mandou extinguir esse ato declaratório interpretativo. Então, hoje, voltou-se a como era antes. E como era antes, é considerado remuneração, portanto, sujeito a imposto de renda. Aí, lá no Senado, a deputada, não, senadora Damares Alves, do Republicano do Distrito Federal, que foi ministra da Mulher do governo Bolsonaro, certo? Disse o seguinte, gente, que começou a perseguição. Ela disse o seguinte: nós avisamos que de uma forma ou de outra a perseguição viria, por enquanto é a isenção, mas temos países em que nós temos países em que o nosso continente liberados pela esquerda, onde líderes religiosos estão sendo presos e expulsos. Aqui eu acredito que ela esteja fazendo uma referência a Nicarágua. Nicarágua. Né? Daniel Ortega, amiguinho do Lula. Aí a Constituição diz o seguinte: isso aqui o Lula não mudou, ele não pode mudar, as igrejas continuam. Aqui é o artigo 150 da Constituição dizendo que o governo não pode tributar. Então, ó, não pode tributar. Ponto. O que não pode tributar? Entidades religiosas, templos, blá 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 blá. Então, o seu dízimo continua sendo imune, que a gente chama, quando é uma isenção que está na Constituição, a gente chama que é imunidade tributária. Exatamente. Então, essa imunidade continua valendo. O dízimo que compõe o patrimônio da igreja, isso não é tributado. Ok. Então, não paga imposto de renda à pessoa jurídica. Ok. Mas o pastor, que recebe o dinheiro, Sim. será tributado a partir de agora. E aí tem essa discussão de que Lula está fazendo perseguição aos evangélicos, né? Eu tenho uma opinião um pouco, vamos dizer assim, controversa sobre isso. Para mim, tinha que cair essa imunidade, tem que pagar. Muitas igrejas, infelizmente, sou cristão, e mesmo assim eu tenho consciência de que muitas igrejas estão sendo utilizadas para lavagem de dinheiro ou como negócio. Nós temos alguns pastores aí que são donos de televisão, você sabe muito bem disso, são milionários e usam tudo a imunidade tributária para poder fazer os seus negócios andarem, as suas vidas andarem sem impostos. Para mim tinha que pagar. Por quê? Onde que você tem privilégio? Você não paga. França, se lembra lá? Primeiro estado, segundo estado. Primeiro estado era a nobreza, a realeza. Segundo estado é o clero. E o resto, onde a gente está. O primeiro e o segundo não pagavam imposto. E o resto, onde a gente está, pagava. Isso é monarquia. A gente está numa república. Todo mundo tem que ser tratado igual. E eu sou meio libertário. Não gosto de pagar imposto. Mas eu sei que isso é muito utópico. E se a regra então é pagar imposto, que todos paguem. Né? Um negócio mais prático. Mas isso é uma discussão para o futuro. A questão de hoje é o seguinte: tá havendo uma perseguição na sua concepção? Ou é só o cofre está começando a ficar vazio, está tendo déficit, precisa pegar dinheiro, seja lá de onde vier? Acho que é um pouco das duas coisas, Danilo. O cofre está precisando. Já o mercado financeiro, vários analistas, o próprio presidente da República e o próprio ministro. O ministro Haddad defende
déficit zero em 2024. Só que para perseguir o déficit zero num país onde o déficit já está em 170 bi, não é uma coisa simples, tem que aumentar a arrecadação. E não está tendo forma, porque o brasileiro já está no gargalo, o governo precisa arrecadar mais. Aonde tem uma pequena janelinha, eles vão buscar. Só comprei na Shein. A sua comprinha de $50, menos de 50 dólares, enfim, várias frentes. Essa é uma delas. Por outro lado, a gente sabe que uma boa parcela do público cristão em especial, pentecostal, público evangélico de maneira geral, ela é mais pró-Bolsonaro. Nas eleições de 2022, é o que os números mostraram. Então, sim, ali sabe-se que se mexer, está mexendo no pirão do adversário. Então, ó, tem um quê de talvez perseguição, um quê de aumento de arrecadação. Eu, de certa maneira, acho que se nós não tivéssemos nenhum tipo de não é isenção tributária, mas desoneração de alguns setores, todos deveriam pagar. E a gente sabe do belo trabalho... Spoiler aí pro próximo tema. Desculpa. Eu acho que todos deveriam pagar. Porém, nós sabemos apesar de ter exceções aqui, como você falou, que eu também concordo, gente que usa para lavagem de dinheiro, gente que usa para comprar bens de uso pessoal em nome da igreja porque tem isenção tributária, tem tudo disso. Mas nós sabemos que uma boa parte, a maioria das entidades religiosas fazem um trabalho social incrível e sério no Brasil. E já que a gente tem isenção tributária para alguns setores da economia, por que a gente vai olhar, justamente para esses que fazem um trabalho social, um trabalho importante no país? Então acho que não dá para ter dois pesos e duas medidas. O ideal, na minha opinião, era não ter isenção para ninguém, que a taxa de imposto fosse mais baixa para todos nós, porque não dá para não ter imposto, até aí tudo bem, o Estado precisa existir, o Estado precisa se manter. Porém, a alíquota tributária tinha que ser menor, quem ganha menos paga menos, quem ganha mais paga mais, até um teto que deve ser menor do que o que nós temos no Brasil. Ou seja, nós tínhamos que diminuir a quantidade de impostos para todos e que os impostos fossem para todos, não tivéssemos isenção e benefícios para nenhum setor da economia. Porque mas não é assim. Isento um, eu tenho que tributar o outro. Não tem segredo, não tem segredo. Então, como a nossa república, ela já está bem bagunçada, já virou uma salada, um queijo suíço, aqui é um buraco aqui, uma reposição ali, um buraco aqui, uma reposição ali, aí virou uma bagunça de cada um corre atrás do seu próprio benefício. E a gente viu muito isso no Congresso Nacional agora com essa mudança na legislação tributária, na tal da reforma tributária. A gente tem uma alíquota que vai ser talvez a mais alta do mundo, mas com vários buracos de exceção, porque cada lobby poderoso buscou lá, quem tem condição de pagar grandes advogados, de comprar lobbies junto aos deputados, conseguiu a sua isenção, o seu pedacinho. Quem não tem, vai pagar por todos. Essa é a complexidade. O que está acontecendo aqui é uma mobilização por parte da bancada evangélica, que já pediu audiência com Haddad, que já pediu audiência com Lula, para tentar reverter essa situação e voltar a ter o seu próprio benefício. Enfim, no fim do dia é o Brasil sendo Brasil. Eu acho que da minha parte de precisa de dinheiro faz sentido. Porque a máquina está sedenta, Ricardo. A máquina precisa de dinheiro mais que nunca para pagar alguns benefícios para alguns. Que lembra que eu falei? Da máquina. Falei aqui do primeiro estado, falei do segundo estado, que era o clero, agora eu vou falar do primeiro estado, que é a nobreza. Vocês sabem que o STJ fica lá, STJ, Superior Tribunal de Justiça, né? Vamos dizer assim, no grau de hierarquia é o segundo depois do STF, tá? Aí tem os ministros, nossa capital fica lá em Brasília, é longe, então você tem que se deslocar do lugar onde você mora, deputado inclusive, tem que se deslocar do lugar onde mora para ficar lá em Brasília. Chegou lá, Brasília tem aluguel caro, uma cidade de custo de vida alto, então tem os imóveis funcionais, que são os imóveis que são de propriedade da Câmara, do Senado, do STJ, do TSE, para acomodar os seus funcionários. Né? Aí o STJ vai separar 1,8 milhões de reais para fazer algumas reformas. Afinal das contas, Brasília já tem aqui mais de 50 anos já. Né? Exato. Então os imóveis também precisam de reformas. O que chamou a atenção é que um imóvel só vai pegar desses 1 milhão e 800, 950. Olha, se liga na casa. 3 quartos, uma suíte, um escritório, um jardim de inverno. Tem gente que não faz ideia do que seja um jardim de inverno. Eu me incluo nessa. Uma cozinha, uma copa, uma sala de jantar, uma sala de estar e uma área verde. Está localizada no Lago Sul. Que é uma área nobre de Brasília. Mas de Brasília já foi? É uma região legal? É um legal? bairro nobre, é um dos metros quadrados mais caros de Brasília, Lago Sul. Tá.
Aí você vê que é uma puta casa que vai ser feita, né? Não. Quem vai morar nessa casa, Dani? Eu ia falar isso agora, Ricardo. Não se sabe. Não se sabe quem vai ser, Só porque que o tem uma STJ, boquinha pra quando nós, foi né? questionado, disse que, por questões de segurança, eu não posso dizer quem vai morar ali, existe uma lei geral de proteção de dados. Então, o que Será que a vazio? Terra colocou a imagem desse cidadão aqui? Não sei. sei. Esse cidadão aqui, para quem não sabe, foi o ministro Benedito Gonçalves, relator da AIG, Ação de Investigação Judicial Eleitoral, que levou à inelegibilidade de Jair Bolsonaro lá no TSE. Ele também foi um dos que pegou os áudios lá dizendo que missão dada era missão cumprida. E essa semana teve um furdunço aí com o filho dele. A gente vai falar que é um exposto, a gente vai falar que foi só um vídeo, enfim, um vídeo no qual o filho dele ostentava ali umas marcas que eu jamais ouvi falar, mas que o meu amigo disse que é muito caro. Esse cidadão possivelmente será um dos beneficiados com essa reforma e talvez essa casa de 950 mil reais. O que me leva a crer é o seguinte, eu acho que faz sentido você ter um imóvel funcional, porque, como falei, você é sequestrado da sua localidade para Brasília. Então faz sentido o governo ter que pagar ali. Eu acho que é razoável. Ok. Mas, puta, com 950 mil você comprava uma casa nova, gente. Danilo. Aí eu vejo, quando a gente fala de super salários, é dessa galera, porque 950 mil reais não vai entrar na conta dele como salário, mas olha o benefício que a pessoa está tendo aí através do seu auxílio moradia, né? Existe uma casta da sociedade brasileira que é essa daí que é realmente o grande ralo, né, do funcionalismo público, porque eles recebem, por exemplo, o ministro da STJ, aquele vídeo do filho dele não me causou surpresa nenhuma, porque eles recebem muito dinheiro. É natural, um juiz começa com salário inicial aqui em São Paulo, por exemplo, com mais de 25 mil reais. Então já é uma pessoa que ganha bastante, só de salário, mais os acréscimos. Né? Até me perdi aqui, que é tanto dinheiro, mas enfim... Essa pessoa não podia estar num imóvel lá brasileiro, um quarto, sala, cozinha, porque a gente só precisa pagar para ele ficar lá. Não precisa pagar luxo, ele ganha 39 mil reais, valor de 2023. Certamente vai ser reajustado esse ano. Não dá para pagar um aluguel, a gente tem que ficar sustentando. É essa galera que a gente reclama quando fala da alta casta política do funcionalismo público. Exatamente, Danilo. A alta casta que precisa, de fato, a gente fazer dentro dessa lógica de reforma administrativa, a gente cortar a maior quantidade de benefícios, que é isso aqui. Olha só o que me chama a atenção. O STF vai gastar 1 milhão, o STJ, desculpa, vai gastar 1 milhão e 800 mil. Só que mais da metade do dinheiro, 950 mil, quase 1 milhão, mais da metade de todo o dinheiro da reforma dos imóveis do STJ, vai para casa de um só ministro. Que é óbvio, onde tem fumaça, fogo. Ó, deve ser, de fato, o ministro Benedito. E emissão dada, eles são cumpridos. Então vai, né? Qualquer um que fosse. Esse valor, exatamente. Gente. Em Brasília, quem conhece o rito de Brasília, a maioria que vai para Brasília para fazer algum tipo de trabalho e tal, tem uma rede hoteleira imensa ali, que uns apartamentos de hotel de 30, 32 metros, que tem tudo no hotelzinho ali para você montar, é o mais que suficiente para um ministro qualquer desse, um deputado qualquer. Os deputados federais também têm. Para um cidadão, para uma pessoa. Os deputados federais também têm apartamentos funcionais, também são bons apartamentos. Não chega nesse patamar, não. Eu conheço apartamentos de alguns deputados. Tem jardim de inverno? Mas não tem não, Danilo. Mas também é um benefício. Cidade que é quente pra caramba. Enfim, é um absurdo, é surreal. Não dá, é difícil até comentar, porque essa indignação, certamente, quem está nos acompanhando aí também tem. O que também eu queria falar aqui, Danilo, apesar dos pesares, foi a polêmica com o filho do ministro. Fica à vontade. Então vamos lá, nós tivemos agora essa semana, é fácil você encontrar, apesar de haver uma decisão de uma juíza proibindo... Mandou a pessoa que publicou retirar isso, mas mandou outros exatamente, não atingiu outros veículos de imprensa. Você vai encontrar esse vídeo aí. Um youtuber que tem o hábito de abordar as pessoas na rua e pedir para as pessoas descreverem quais as marcas de roupa que elas estão vestindo. E ele ganha views aí. Ele abordou uma pessoa na rua, na Holanda, na Europa, Países Baixos, que era esse cidadão que começou a descrever cada um dos itens que estava vestido. Ele estava acompanhado de uma mulher e de uma criança. E ele começou a mostrar. E aqui vocês veem, por exemplo, o destaque, a pulseira Cartier. Isso aqui é um carro no braço dele. O relógio é outro carro.
no braço dele. Ah, o sapato acho que era do menos Era mais barato, que era um coloridão, Nike muito- coloridão. Aí, apesar de ser uma edição especial e ser caro, do que mostrou era dos mais baratos ali. Mas era roupa do Louis Vuitton e por aí vai. Um universo, esse era um Nike. É um Nike diferente, mas ele é de tudo isso aqui mais barato. Prada, Louis Vuitton, Gucci, por aí vai. E ele é filho desse ministro que talvez seja a pessoa que vai ocupar esse imóvel. E me causou uma certa indignação, porque ele foi perguntado nesse mesmo vídeo pelo YouTube qual é a profissão dele, o que ele faz para ganhar dinheiro e tal, e ele falou que ele vende e compra relógios. Eu não sei que tipo de relógio, qual a lógica de importação e exportação desse relógio, mas quem compra e vende relógio não tem condição de usar esse tipo de roupa. Aí veio toda a balbúrdia, porque ele era filho do ministro Benedito. Então, o filho de um ministro tem. Não. Na minha concepção, na minha matemática aqui no bico da caneta, eu não tenho tanta certeza. Porque, o ministro teoricamente ganha algo em torno de 40 mil reais, 39 mil e poucos. Aí vai ter mais penduricário, blá, 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 mas aí isso é o salário do ministro, para ele custear a vida dele, da esposa, e que só uma beirada disso vá para os filhos, que é normal, todos nós fazemos isso. Não ganhamos tudo isso, mas fazemos dentro das nossas necessidades. Mas para essa pessoa juntar o suficiente para só nessa coleção de roupa, só na roupa dele, da mulher e do filho, sendo todos reais, tem R$1 milhão. Numa roupinha de passeio num dia comum, no meio da rua, o que será que ele não tem guardado? Qual tipo de carro será que ele não anda? É aí que eu acho que falta um pouco da lógica de quem tem que fiscalizar essas coisas. Será que isso está declarado no imposto de renda? Tá. Porque deveria, uma pulseira que vale um carro tem que estar declarada no imposto de renda da pessoa, ou do pai, ou da mãe, de alguém que deu, que emprestou alguém, tem que dar origem daquilo ali. E eu não vi ninguém se preocupar com isso. Ninguém, quando eu falo, estou falando da oposição mesmo, porque o ministro Benedito já disse no ouvido do presidente Lula que missão dada é missão cumprida. Então ele já diz qual lado que ele está. Agora, e a oposição? Não tem ninguém para prestar atenção nisso? Afinal de contas, nós também pagamos R$42 mil para um deputado federal para ele fiscalizar. E que seja isso. Se houver um cheiro de alguma coisa errada, tem que investigar, porque o salário do papai é público, é um funcionário público. Isso aí dá uma certa indignação, Danilo, porque você também vê, se tem uma oposição burra que a gente tem aqui, é essa que a gente tem hoje em dia, salvo alguns que realmente são deputados deputados e senadores que valeram voto, mas a grande maioria, viu, vou te falar, só serve para apanhar mesmo. Uma vez, cara, eu entrei numa discussão gigantesca sobre subsalários e o assunto chegou no seguinte local. Juízes têm que ganhar muito bem. Aqui não sabe se esse ar-condicionado funciona muito ou funciona pouco. Vamos lá, vamos botar no 25 para ver se ele não mata a gente. A discussão chegou no seguinte ponto. Juízes têm que ganhar muito, o suficiente para ser incorruptíveis. Para que quando alguém fala, toma aqui 1000 para você me dar uma sentença boa, ele fala, não preciso me colocar nessas coisas porque eu ganho razoavelmente bem. Mas, pelo amor de Deus, se você puxar aí a capivara de alguns, você vai ver denúncia do ano passado aí, juiz ganhando R$200 mil, porque eu até fiz um vídeo explicando super salários. Você vê aqui R$39 mil, mas isso não é o que ele ganha. Ele tem alguns outros auxílios e benefícios que vão integrando a renda dele e, dependendo aí, férias, indenização disso, indenização daquilo, pode chegar a super salário de R$200 mil. Por isso que eu digo, alguém que recebe lá seus 100, 200 por mês, para ter um carro aqui, a questão que a gente tem que discutir é, nós brasileiros queremos bancar isso? Exatamente, essa é uma questão. E a segunda porque com tudo isso que você falou, legal a ideia de ter um salário bom para alguém que não seja corruptível, mas a gente sabe que tem muitas denúncias. Joga no Google aí, juiz ladrão ou qualquer coisa parecida. Você sabe que é o pior? Se for pego. Ele vai ser aposentado e ganha integralmente. Gente, isso é surreal isso aí. E daí a necessidade de uma reforma administrativa. Eu sou um pouco mais radical. Eu acho que a gente precisaria de uma nova constituinte. Acho que a gente tinha que mudar tudo, refazer o pacto federativo, o dinheiro dos nossos impostos tem que ficar nos municípios, depois nos estados, depois uma beiradinha na União, como funciona em outros países do mundo. Mas uma reforma administrativa já ajudaria. Aqui, é um ataque ao ministro. Não. Foi o estopim, não é também o filho dele. Eu achei de mau gosto, mas eu sou uma pobre pessoa. Mas a questão... achei de mau gosto o outfit dele, mas...
Ali foi um estopim para gerar uma discussão dessa. Uhum. Nós brasileiros que estamos aqui lutando para conseguir, tá tendo que pagar R$200 para a pessoa ficar dentro do ensino médio, concluir um mínimo, a gente quer custear essa casta política? Eu acredito que não. Então quero que você também pense nisso ao verificar a questão do super salário. Quando vê lá super salário, não é o funcionário público que ganha R$6.000, não é esse. É uma galera bem mais para cima. E essa galera normalmente está intocável, sabe por quê? Um congressista pode falar, eu vou fazer a lei, uma lei dizendo que não pode mais ter super salário. Não pode. O artigo 93 da Constituição, peguei aqui, vamos ver se eu consigo chegar até a 93, diz o seguinte, que quem tem que legislar sobre judiciário não é o Congresso Nacional. Sabe quem é? Supremo Tribunal Federal. Então, a gente está em que artigo aqui? Deixa eu ver, 140. Então tá longe, tá lá para cima. Quem tem que falar sobre a organização do judiciário é o Supremo. Enquanto isso não acontece, você usa a lei que veio lá no regime / ditadura militar, que é muito conveniente para o judiciário. Então, deixa como é que tá. Porque se a gente discutir uma nova lei hoje, sujeita a escrutínio público, com redes sociais, todo mundo vai cair matando. Tem que acabar. Então, em vez de fazer isso, o que a gente faz? Mantém do jeito que tá. Quem sabe algum partido aí não entre com uma DIN por omissão contra o próprio STF, porque está há 37 anos, não, foi 87, 36 anos omissos aí em relação a isso. Enquanto essa omissão permanecer, situações como essa daqui não vão me surpreender. A lei ordinária da... Você está falando, é a LOMA, né? LOMA, Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Dá uma olhadinha nessa aí que você vai ver que falou, tem alguma coisa errada aí. Desde 88 a Constituição falou, olha, STF, faz aí um anteprojeto sobre a LOMAN, sobre a nova magistratura, para você tratar. Mas é aquilo que eu falei, hoje, você falar de auxílio, moradia para um juiz com rede social, o que você acha que vai acontecer? A sociedade vai gostar? Não. Vai cair matando. Então deixa do jeito que tá. Porque pior que tá, pode ficar. Enfim, é uma discussão aí para o futuro. Continuando aqui, nós chegamos na quinta-feira. Nós lembra, todo mundo se lembra o que aconteceu no ato do 8 de janeiro, né? No 8 de janeiro de 2023. E até hoje ninguém sabe quem financiou, quem... teve a CPI. A CPI eu vi ali 2 relatórios, um da oposição, um da situação. Um condenando a oposição, o outro condenando a situação. Ninguém chegou ao meio termo e fala, galera, pode ter tido omissão e ação. Cada um só auto-acusou-se a si próprio. Então, até hoje está meio vago quem financiou, quem ordenou o 8 de janeiro. Falei alguma merda? Por enquanto, tá tudo certo. Tudo correto. Então, está investigando. O STF está fazendo investigação. Tanto que, se a investigação do Congresso Nacional fosse o suficiente bastante, o STF não precisaria investigar. Fato. Certo? Perfeito. Então, continua investigando. Aí, o que acontece? Carlos Jordi, um deputado federal do PL do Rio de Janeiro, trocou mensagens com uma pessoa. E essa pessoa estava no ato do 8 de janeiro. No ato não, no 8 de janeiro, daquela bagunça que aconteceu lá em Brasília. E aí ele está sendo investigado para ver se ele tem algum vínculo ou não. Quando existe uma investigação, ela continua lá com os atos de investigação, dentre eles o ato de busca e apreensão. Certo. Ontem, a gente grava na sexta, você lembra? Ontem, quinta-feira, o Carlos Jordi... propaganda, sai daqui, rapaz. Ontem o Carlos Jordi disse que foi acordado com um fuzil na cara, porque foi feita uma busca e apreensão lá na casa dele para verificar qual a relação dele com o 8 de janeiro. Ele está falando que houve, na verdade, um Fish Expedition. Que isso? Ricardo, você está sendo alvo agora de uma investigação porque você avançou um sinal vermelho. E aí eu pego o seu celular com essa justificativa e começo a fuçar, falo, descobri aqui outras coisas. É uma expedição para pescar. Eu vou pescar sem saber se eu vou conseguir alguma coisa de volta. Entendeu? Está sendo essa a discussão. Perseguição, ditadura. Está sendo toda essa, vamos dizer assim, o cenário que está sendo alegado pela oposição. Enquanto eu estou vendo que, por enquanto, está sendo só uma investigação. Posso ser um pouco inocente nesse caso. Muitos deputados estão pedindo para que o Lira tome alguma atitude, porque o Lira não foi informado dessa decisão. E eu até estava conversando aqui com o Ricardo. Ele precisa ser informado? Né? Porque não houve uma prisão, não houve uma cassação, é um ato de investigação. De qualquer maneira, está a discussão aí de que houve uma interferência do judiciário no legislativo.
Ricardo, eu sei que esse assunto você domina muito mais do que eu quando fala das entranhas do poder lá de Brasília. Então, abrilhante-nos com seu comentário. Olha, Danilo, eu acho que de fato eu tive a oportunidade de ler um pouquinho sobre isso. Não, tá ok, tá tranquilo. De ler sobre isso. Parece que o ministro Alexandre de Moraes não tinha muito subsídio, de fato, para buscar e apreender o celular do deputado Jordi. Parece que havia uma conversa de uma das pessoas que participaram do 8 de janeiro, chamando o deputado Jordi, até onde a gente tem informação, é tudo muito nebuloso nesses processos onde o STF atua aí, mas enfim, em especial no que diz respeito ao 8 de janeiro. Mas chamando um dos participantes do 8 de janeiro, chamando o deputado Jordi de liderança, meu líder, meu líder, que é um linguajar extremamente comum no meio político, todo mundo chama todo mundo de meu líder, enfim, é algo relativamente comum. E eu acho que faz um certo sentido a alegação que o Jordi fez de que talvez ele queira pescar algumas provas. Isso já aconteceu em outros episódios lá atrás, não necessariamente do 8 de janeiro, mas com algumas conexões, outros auxiliares de Jair Bolsonaro tiveram o celular apreendido e aí dali tentou se conectar a alguma coisa, enfim, pode ser o caso. É importante dizer o seguinte, quem financiou ou ajudou a financiar os atos de 8 de janeiro tem que ser pego, tem que ser punido, ponto. Dito isto, não dá também para sair pegando o celular de qualquer pessoa que você não goste e que você acha que tenha ligações, porque não é assim que funciona o direito brasileiro, ok? Por outro lado, eu vi um vídeo do deputado Jordi dizendo que foi acordado pela Polícia Federal com fuzil na cara. Não acho, primeiro ponto, eu não acho que a Polícia Federal brasileira tem esse tipo de comportamento. Até porque não foi um mandado de prisão no qual a polícia sai batendo tudo. Não acho que seja assim, acho que o deputado deu uma exagerada. Então, dos dois lados existe uma exagerada e compete, de fato, a Polícia Federal fazer essa apuração. No que diz respeito ao fato do Lira ter sido ou não comunicado, apesar de não haver lei obrigando o Supremo Tribunal Federal a comunicar os seus atos ao presidente da Câmara dos Deputados, eu acredito que se criou aí um hábito, uma gentileza entre os poderes. Olha, você é um poder X, você vai... Porque só quem tem o direito de expulsar, de autorizar a prisão de um deputado federal é o próprio Congresso Nacional, a própria Câmara dos Deputados, ok? O deputado tem imunidade. Então eu acho que se criou aí uma gentileza entre poderes de você comunicar o presidente do outro poder, no caso o STF, comunicar o presidente do poder da Câmara dos Deputados, no caso Arthur Lira, olha, tem um membro do seu parlamento que eu vou dar uma futucada nele aí. E isso não aconteceu. Aconteceu em outros momentos. O Pacheco foi informado de que faria uma busca e apreensão contra o Marcos Duval. Contra o Marcos Duval. E eu acho que o Lira também já havia sido informado quando foi aquele outro deputado do Rio de Janeiro. Ele sabia que o Daniel Silveira ia receber uma visita aqui a colar. Uma visita. Isso, recebeu uma visitinha da PF. Enfim, criou-se este hábito. Nesse caso do Jordi não aconteceu. Então os deputados estão cobrando o Lira para que o Lira tome alguma providência, mas não acredita. Ele já deu uma declaração, olha, não fui informado, vou conversar com o Alexandre de Moraes, mas vai ficar tudo no campo da conversa. Aí nesse tempo, nesse inteirinho, vão investigando o celular do Jordi para ver se tem alguma coisa além dessa conversa, e aí nos próximos dias nós vamos acompanhar, porque eles vão soltando isso aí a conta-gotas, né? Isso. Enfim, mas acompanharemos as cenas dos próximos capítulos desta novela chamada 8 de janeiro. Como o Ricardo falou, vão liberando aos poucos, porque tudo sigiloso. Tudo isso. Mas as coisas aparecem. É sigiloso para alguns. Exatamente. Tá parecendo a época da Lava Jato. Vai soltando aos poucos. Bem, estamos chegando já a quase 1 hora de programa. Já vi, Léo, quase 1 hora de programa, já falou que deu 1 hora especificamente. Mas essa notícia eu queria falar mesmo, queria falar bastante. Então vamos lá. Queria bastante falar dela, não falar bastante. Calma, não saia desse vídeo ainda. Aliás, aproveitando a oportunidade... Nem saia, more nesse vídeo. Exatamente. Você já deixou o seu like, você já curte, deixou o like, curtir é a mesma coisa. Você já se inscreveu, ativou o sininho para não perder as notificações, porque às vezes a gente fica no automático vendo o vídeo, o YouTube te coloca no outro vídeo, você nem sabe mais que vídeo você está fazendo. Então aproveita a oportunidade, faça-o agora, tanto lá no Ricardo Rose quanto aqui no Política do Bom Senso. Vamos agora para a última notícia, que é a relação... Vou contar uma história triste aqui. Em 2021,
em setembro de 2021, Bolsonaro editou uma medida que falava sobre a retirada de conteúdos na internet. Aí o Congresso falou, pô, a gente está com PL sobre isso, né? Então não faz sentido você editar uma MP falando da mesma coisa. Vou devolver essa MP, certo? Porque já existe um projeto de lei aqui. Então a gente entende que quando o Congresso tratar do tema, não cabe uma MP. Essa é a lógica que eu entendi. Agora vamos para um outro cenário hipotético. Vamos dizer que o Congresso fez uma lei. Ou seja, ele já tratou do tema. Aí vem o Planalto e fala, não gostei, STF me ajuda. O STF falou, não vou te ajudar. Mesmo assim ele fica pistola. Como é que é? Veta a lei. Volta para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional fala, não, a gente vai continuar com o projeto. Mesmo assim, o Planalto fala, então eu vou emitir uma MP sobre o mesmo assunto. O que você esperaria? A mesma coisa que aconteceu lá em 2021. Porque nesse caso aqui não é que tem um PL em andamento. A matéria já foi tratada, já foi sancionada, já é lei. Pois é. O que você imaginaria que acontecer? Não foi devolvido, para minha surpresa. A MP continua vigente e está em andamento lá no Congresso Nacional. Do que eu estou falando? Da MP que reonera a folha de pagamento. Cancelando o PL que desonerava a folha de pagamento. Olha que loucura. Nós já falamos sobre esse assunto num dos resumos da semana. Eu acho que foi o último resumo da semana de 2023. Tá? Dá uma olhadinha lá para você se inteirar mais do assunto. Mas aqui eu posso falar que é uma MP do amor de novo? Pode falar. Porque tudo que é do amor, se eu colocar o amor no final, pode tudo? Mas tem controvérsias aí. Vamos lá. Primeiro, para requentar a cabeça de quem está nos acompanhando aqui. Essa história começa no governo da Dilma Rousseff, ex-presidente Dilma Rousseff, que ela precisava aumentar o número de empregos com carteira assinada no Brasil. O caminho que eles encontraram foi pegar os 17 setores da economia que mais empregam pessoas e desonerar a folha de pagamento, reduzir a quantidade de impostos para esses setores no que diz respeito à folha de pagamento, ok? Para simplificar. Tem detalhes, mas isso aí para simplificar. E esse projeto ele foi feito via medida provisória que foi sendo reeditado. Foi sendo prorrogado. Em 2023, o Congresso Nacional falou, vamos fazer o seguinte, vamos aprovar uma lei para não ficar reeditando medida provisória, que essa desoneração da folha de pagamento desses 17 setores vai valer até 2027, se eu não estou enganado, 27, 29, uma coisa assim, me falha a memória. Não sei se você sabe de cabeça. Claro mas acho que até 2027. Mas eu vou colocar na edição aqui. Isso. Aqui, ó. Aí o projeto estamos em 2020, era 2023 quando o projeto foi aprovado, final de 2023 vai valer até 2027. Então, isso causa o quê? Os empresários desses 17 setores que contrataram muita mão de obra com carteira assinada, eles vão ter previsibilidade jurídica de que até 2027 eles mantêm esse modelo de desoneração da folha de pagamento. Ok? Ok. Isso foi em dezembro. Quando foi em dezembro, não, isso foi no meio do ano, finalzinho do ano, desculpa, segundo semestre. O Lula não gostou do projeto, ele vetou o projeto. O projeto foi aprovado na Câmara e no Senado. O Lula foi lá e vetou, ele tem a prerrogativa de vetar. O projeto volta para o Congresso Nacional. Aí o Congresso Nacional aceita o veto do presidente ou derruba o veto do presidente, que precisa de uma baita quantidade de deputados federais e senadores para derrubar o veto. O Congresso entendeu que tinha que manter a desoneração e derrubou o veto do Lula. E essa derrubada do veto aconteceu no final de 2023. O governo, não satisfeito com a derrubada do veto, deu uma cartada, deu uma barrigada, que é a medida provisória. Manda uma medida provisória dizendo que então vai voltar a reonerar. Só que aqui entre nós, tem 2x aí. Primeiro foi uma barbeirada do governo. Por outro lado, foi uma malandragem do governo. Eu te falo primeiro. Começa a valer na hora. Não? Pois é, não é o caso dessa MP. Por quê? Porque essa MP, entendendo que os empresários precisariam se organizar, ela só tem vigência a partir de 1º de abril, dia da mentira. Não, é verdade, gente, é verdade. 1º de abril, ok? Então ela deu um prazo para os empresários se organizarem. Ela está em vigor, mas não está sendo cobrada a taxa do carro. Ela está em vigor. E nesse período, é óbvio que o Congresso ia ficar, como diz a minha filha, pistola. Com certeza. O Congresso ia ficar pistola e ficou pistola. Tanto que foi a conversa do Pacheco com o ministro Fernando Haddad foi no sentido de falar, olha, eu vou devolver a MP para vocês.
vamos conversar para vocês não pagarem esse papelão de ter uma MP aqui. Falou que vai rever aqui a MP. Depois dessa conversa, o discurso foi: o governo tem que reeditar a medida provisória, mantendo a desoneração da folha, ou seja, mantendo aquilo que foi aprovado pelo Congresso, porém ele editaria uma nova medida provisória, acabando com o PERSE. O que é o PERSE? É um Programa Emergencial de Recuperação do Setor de Eventos. Esse PERSE dá isenção total, zera o IR, PIS, COFINS, de toda a cadeia produtiva do setor de eventos, que foi muito prejudicado. Que é uma diminuição como era o outro setor. Exatamente, essa é uma isenção para um setor todo que foi realmente muito prejudicado na pandemia. O setor de eventos ele parou, então muitas empresas chegaram a quebrar, muitas empresas quase quebraram, foi muito complicado, não é? Ou só um português mais... Não? É verdade, vai tudo bem. Eu achava que os cabelos também já denunciariam. Mas ok. Enfim, muitas empresas na época da pandemia tiveram realmente problemas, todos nós nos lembramos, porque o primeiro a fechar foi o setor de eventos, tudo acabou, porque a gente tinha aí o distanciamento social. Então o governo veio com esse programa emergencial, esse PS, e deu aí uma isenção para que essas empresas se recuperassem. Agora, a arrumação de casa seria manter a desoneração, porém voltar a onerar o setor de eventos. E o setor de eventos, óbvio, já está se organizando. Então vamos lá, ao mesmo tempo em que o governo deu uma barrigada política, ele já devia estar pensando nisso. Por isso que a edição da MP só começa a valer a partir de 1º de abril, porque ele já sabia que ele ia jogar alto, ia causar um furor no Congresso e ele ia sentar na mesa e trazer o Congresso para negociação. Tanto que é o que está acontecendo agora. E de negociação, o presidente Lula entende bastante. E eu acho que tem um outro detalhe que eu quero fazer vocês pensarem aqui. O presidente Lula conversou com o Fernando Haddad, que depois que ele editou a medida provisória, apresentou para o Congresso, causou um oba-oba no Congresso todo mundo se reuniu, não, vamos derrubar, que absurdo, manda de volta essa medida provisória, é uma ofensa ao Legislativo. O Fernando Haddad conversou com o Pacheco, já tinha reunião marcada para conversar com o Lira, presidente da Câmara, Pacheco, presidente do Senado, Lira, presidente da Câmara, conversar com o Colégio de Líderes, que é os líderes de cada partido político dentro do Senado e da Câmara, e ele vem conversando constantemente com o presidente Lula. E o presidente Lula disse ao ministro Haddad o seguinte: Haddad, tente tudo o que for possível no Congresso para a gente resolver isso com o parlamento, que é a casa onde deve se discutir as leis. Ponto. Porém, se não der certo com o Congresso, vamos ao Supremo Tribunal Federal, vamos judicializar. E aí é que eu olho para você como que o Lula é um baita de um articulador político. Ele acabou de indicar o ministro do Supremo Tribunal novo, Flávio Dino, toma posse no final de fevereiro. Ele acabou de dar posse no lugar de Flávio Dino na Justiça a um ex-membro do Supremo Tribunal Federal que tem um baita de um trânsito na casa, que é Ricardo Lewandowski. Então ele está contando com o Supremo Tribunal Federal como um aliado do Poder Executivo dentro dessas tarefas. É um baita de um articulador, ou seja, se não der certo, a gente joga alto da medida provisória, vai casar um ofurô, vai, mas negociação é isso, faz parte. Nunca se esqueçam que o Lula era do sindicato. De negociação ele entende desde antes do PT. Vamos jogar alto, aí a gente vai lá todo com desculpinha, vai tentar negociar e vamos tentar tirar alguma coisa, porque o governo precisa arrecadar. Então alguma coisa está saindo. Nesse momento que nós estamos falando aqui, está saindo aí a oneração do PERSE, que só no PERSE são 16 bi. É o louco. Então é uma grana. Ah, mas se não der certo, se o lobby do PERSE for grande, eu acho que também pode ser judicializado isso, enfim, aí a gente vai para o Supremo Tribunal Federal, e no Supremo Tribunal Federal acho que a gente tem um pouco mais de favoritismo do que o próprio Congresso. E se tiver alguma rusga, essa rusga vai ficar entre Congresso e Supremo. A gente nós, o governo ou algum partido político, só judicializa. Então realmente foi uma jogada bastante inteligente aí. Parecendo, sabe aquele amiguinho que é o dono da bola? Sei, Se não for do jeito que ele quer, não tem jogo? Pois é. Mas realmente é um puta de um estrategista. Você falou Não, agora... Pensar várias casinhas antes no xadrez aí. Mas enfim. Bem, notícias já foram aqui, todas elas exterminadas por nós, falamos de quase todas elas. Então vou usar esses últimos minutos para dar pontos, assim, com notícias rápidas. Nós temos um vídeo no canal, tanto lá no Ricardo quanto aqui no Política do Bom Senso, sobre o José Dirceu. Ricardo falava já em alguns resumos da semana passada a importância de 2026 eleger senador. E o José Dirceu, você pode odiar essa pessoa, mas tem até um vídeo no canal aqui, um short sobre a fala dele. A fala é precisa.
No caso dele, tá falando, olha, a direita tá ganhando muito e se eleger em 2026 15 senadores, a gente tá ferrado. Na visão deles. E para quem faz oposição ao governo Lula tem que entender que a importância de 2026, claro, o presidente é importante, é a grande vidraça, mas tão importante quanto é senador. Nós tivemos também a ministra Aniele Franco da Igualdade Racial dizendo que está observando as chuvas lá no Rio de Janeiro, atribuindo as chuvas ao racismo climático. Até hoje eu estou querendo saber o que é. Olha, Ricardo, o conceito de racismo ambiental e climático é reconhecido pela comunidade científica como um conceito que demonstra que, apesar de as mudanças climáticas afetarem o planeta e, consequentemente, todos os seres humanos, são aqueles que têm a menor condição financeira de moradia e infraestrutura que sofrem com os maiores efeitos e são mais impactados em tragédias climáticas. Essa aqui era uma das notícias que nós íamos falar sobre, mas a gente estava cheio delas, a gente teve que matar algumas, por isso elas viram rapidinhas. Eu não sei se, então, eu sou alvo desse racismo climático, mas hoje, com 37 lá fora, eu estava sofrendo muito. Nós também tivemos eleições em Taiwan, aquela ilha perto da China, que para ela é independente, para a China ela é uma província rebelde, e aí um não declara guerra, declara independência, porque se eu declarar independência eu estou reconhecendo que você é superior a mim, o outro também não declara guerra porque para ele tá bom do jeito que tá, mas o eleito é meio que China não, né? Então rolou um estresse lá naquela região, tanto que a China fez um dos maiores exercícios militares no Estreito ali de Taiwan essa semana. Nós também tivemos outra lei publicada essa semana junto com o programa Pé de Meia. Lula publicou um monte de lei, sancionou várias leis, dentre elas a cota de tela. Nós temos aqui como que eu posso dizer assim? Ela já existe, não é uma novidade. Então ela foi prorrogada, a cota de tela. Ela já existia, caiu em 2021. Exatamente, então foi resgatada aqui. De cinema, então alguns, sei lá, as cinemas. Algumas salas têm que ser específicas para o cinema nacional. Mas essa lei também trouxe essas leis, porque foram várias, uma novidade que é no streaming, o tempo de tela. Isso vai ser interessante de ver, porque no streaming você que escolhe o que vai assistir, você vai ser obrigado a assistir um filme nacional? Não sei. Nós falaremos disso sobre o futuro. E também teve um burburinho lá, eu acho que é Caraíva que se fala, uma cidadezinha lá, acho que é Bahia. É uma cidade muito bonita lá no Nordeste brasileiro, que algumas influenciadores ou algumas influenciadoras quiseram promover um produto da Boticário, lá em Caraíva, que é um negócio assim, galera cheirosa e tal, e falando que ia fazer altos romances no carnaval, não, no verão deste ano. Aí a cidade falou, pô, você tá promovendo o turismo sexual na nossa cidade? E aí ficou ruim. E aí muita gente tá falando, pô, Mind, de novo você aí tentando limpar as influenciadoras são ligadas a Mind. Segundo as informações, é que hoje, se lembra, tirou tudo lá, não tem mais no plantel. Mas assim, acho que o pessoal esqueceu como fazer um bom marketing, ou não tá conseguindo dar uma dentro. Ricardo Rose, tem alguma outra notícia? Acredito que foram essas aí, bem, inclusive as rapidinhas. E também tem a marca. As rapidinhas davam um vídeo, né? Falar do Zé Dirceu, falar de cota de cinema, dava um vídeo aí, mas vamos lá. Eu resolvi nem comentar, Ricardo, porque o vídeo é para 3 horas. Inclusive tem uma pessoa aqui no estúdio, que é a Maria, ela é atriz, então ela também poderia contribuir bastante sobre esse assunto aqui, que eu acho bem interessante. Como eu digo aqui no canal, a ideia é trazer informações das mais diversas posições e posicionamentos políticos para que você, no final das contas, se reúna tudo e faça a sua própria opinião, mais importante, fundamentado. Tá? Também teve a Marta, que dia 2 de janeiro vai se filiar 2 de fevereiro. Janeiro já passou, gente. Vai se filiar ao PT. Vai se filiar ao PT, de fato, então vai concorrer à prefeitura como vice pelo PT. E qual é o nome desse filme aí? Fala aí, cara. Fala aí, vai. Marta de volta pra casa. Meu Deus! Gente, eu não aguento mais, por isso eu vou terminar esse vídeo por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha no grupo da família, no grupo do trabalho, se inscreve, clica no sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos. Tanto lá no Política do Bom Senso, quanto no canal do Ricardo Rose. E ele nem falou que o Boulos invadiu a casa da Marta esses dias, né? Pulou essa daí. Invadiu não, desculpa, foi convidado para uma reunião com a Marta. Foi lá que ele apareceu de Celta? Foi, de Celta. O Celta com a esposa, 2, 3 segurança, mas era no Celta. O importante é a imagem, o clique, Ricardo. O importante é o recorte, tá certo. Tá?
Eu acredito que são as notícias que a gente tinha que tratar sobre política nessa semana, tá? Acompanhe-nos para ficar também por dentro do que acontece, assim como essas notícias, sabe? Ricardo, a gente fala tanto que o celular acabou a bateria. Então vamos lá, já estavam sinalizando, só para você não ficar sem informação, como é que eu te acho no Instagram? O meu é fácil, é Ricardo Rose, H-O-L-Z, tudo junto, Ricardo Rose Oficial, qualquer das redes, você vai me achar com E facilidade. se eu não me engano, eu coloco aqui, ó, bem perto do braço do Ricardo também as redes sociais dele, para ficar mais fácil você encontrar, saber como escreve Rose, porque muita gente É escreve facinho, Rose facinho. de formas bem diferentes aí. Eu acompanho o Vivo Ricardo até há um hoje. tempo Sei quantos anos é errado. e já Rose de tudo quanto que é maneira imaginável que eu já vi. Inclusive saiu na primeira edição do livro dele errado. Mas Verdade. enfim, o Política do Bom Senso, a Política do Bom Senso também é facinho de achar. Siga a gente lá para não perder nada que acontece na política nacional e internacional. Sendo isso por esse vídeo, desejo a todos um ótimo final de semana e até um próximo vídeo. Valeu, Tchau, pessoal. tchau.